Boa noite a todos, que bom que estão aqui, sejam todos bem-vindos a esta casa de Deus. Também temos a presença aqui, a Ana Paula, a Bruna e a Alice, vieram de São Paulo para cá, da congregação da Lapa, o pastor Sérgio Flor, sejam bem-vindas, se sintam bem também em nosso meio. Também temos mais visitantes aí, também sejam bem-vindos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, versículo 7. Os textos em si hoje, eles falam da lei de Deus. Êxodo, capítulo 20, que vai ser lido daqui a pouco, é onde temos então o relato de quando Deus dá a sua lei, os mandamentos ao seu povo. Então hoje nós vamos meditar nesse texto de Êxodo, e vamos meditar no tema a melhor de todas as leis, a melhor de todas as leis. Pode passar? Cantamos, pode sentar. Peço que quem puder se coloque de pé e nós seguimos a ordem de culto conforme está projetado. Em nome de Deus Pai, que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha o poderoso, onisciente e Criador. Pai eterno, carinhoso, vem revela o teu amor. Ante o trono da clemência nos prostramos. Suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem, ó Salvador divino, Deus de nossa salvação. Vem, confirma o teu ensino, reina em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, fonte de infinito amor, livra-nos do malfeitor.
Em nome do Espírito Santo, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Vem, Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus Consolador enlaça todos que te vêm louvar. Ilumina as nossas mentes, infalível preceptor, para sermos veros crentes, transformados pelo amor. Graças te damos, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, pela tua presença entre nós. Assim temos certeza de que na palavra e sacramentos nos servirás fartamente, distribuindo-nos graciosamente tudo o que Jesus Cristo conquistou para nós com a sua amarga e cruel morte na cruz. Somos gratos a ti, Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque desde o nosso batismo tens nos dado as bênçãos do perdão, vida e salvação, e nos convidas a recebê-las graciosamente em cada culto. Seja ao Pai eterno Deus, ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida. Infinito é seu amor, cantem todos seu louvor. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Filhinhos meus, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Estamos sempre pecando contra o Senhor, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos os que confessam os seus pecados e confiam no perdão dado por Cristo têm esta promessa: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Confessamos os nossos pecados, que cometemos por pensamentos, desejos, palavras e obras, e por não fazer o que deveríamos fazer. E cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor Deus, por amor de teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. A todos os que agora confessaram verdadeiramente seus pecados, creem no Salvador Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo querem viver uma vida segundo a vontade de Deus, eu anuncio o perdão. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido para que abra a sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19,
conforme o título que está aí colocado, a glória de Deus revelada no céu e na lei, no céu e na lei. Esse salmo ele se divide então em duas partes. É um hino de louvor a Deus, e na primeira parte então do versículo 1 ao versículo 6, ele mostra a glória de Deus que está visível na criação. Em tudo aquilo então que Deus criou, podemos ver a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus. E aí a segunda parte, do versículo 7 ao versículo 14, nós temos um elogio à lei de Deus, um elogio à lei de Deus. É um salmo de Davi. E também, só para lembrar, aqui no versículo, na segunda parte, do 7 em diante, nós temos baseado o hino que nós vamos cantar daqui a pouco. Lemos juntos? O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos que o ouro, até mesmo do que o ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Deus Pai, nestes dias em que relembramos o cumprimento de Tuas promessas em Cristo Jesus, Tem piedade de nós, pois nem sempre confiamos nas tuas promessas. Senhor Jesus, nestes dias em que relembramos Teus ensinamentos e morte cruel por nós na cruz, por amor a nós, Tem piedade de nós,
Deus Espírito Santo, nestes dias em que relembramos teus ensinamentos e somos fortalecidos na fé, Tem piedade de nós, pois resistimos ao Espírito e deixamos de anunciar a tua salvação ao nosso próximo. amém. Que o Deus triuno, o Deus de amor, esteja com vocês. Ele está em nosso culto e em nossos corações. Bondoso Deus e Pai, que nos criaste e nos capacitas para toda a boa obra, fortalece a nossa fé pela Tua palavra, para que possamos combater o bom combate da fé e ajudar o nosso próximo em todas as suas necessidades espirituais e materiais. Que reina contigo e com o Espírito Santo para todos sempre. Amém. Pode sentar, cantamos, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel. Está funcionando, Jô? Leitura da palavra no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17, onde temos aqui então os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, que no original hebraico são chamadas aqui de 10 palavras. Por favor.
Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17. Deus falou, e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma outra coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e eu abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Obrigado, Emily. Primeira Coríntios, capítulo 1. Do versículo 18 ao 31. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. O Evangelho, ele afirma que a sabedoria e o poder de Deus para salvar se mostram, se manifestam na morte de Cristo na cruz. Para aquelas pessoas que não creem, isso é fraqueza, isso é uma loucura. E o fato de o apóstolo Paulo dizer aqui, parece justamente indicar que os cristãos de Corinto haviam dado mais valor à sabedoria humana, ao poder humano, do que à loucura e à fraqueza de Deus. Loucura e fraqueza de Deus, de acordo com o pensamento humano, né? Então, do versículo 18 ao 31, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, por nos tornarmos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe naquilo que o Senhor faz. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13 até o 22. Eu peço que quem puder se coloque de pé. Aqui, na nova tradução, está colocado o título Jesus vai ao templo. Na Almeida, na linguagem tradicional, vamos dizer assim, o título é Jesus purifica o templo. E nós podemos dizer assim que aqui nós temos uma visão de Jesus que talvez deixe alguns assim meio chocados, aqueles que pensam assim, Jesus é paz e amor e etc e tal, aquela ideia falsa de paz e amor, né? Porque aqui Jesus, ele fica bravo, Jesus fica irado e põe para correr aqueles que estavam fazendo na casa de Deus o que não deviam estar fazendo na casa de Deus. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram, que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram, a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os discípulos lembraram que ele tinha dito isso. E então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Até aqui o Santo Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Quem temos hoje? Quem é a professora que vai para a escola? A Samira. Professora Samira, então chama as crianças aqui, por favor, venham cá. Tudo bem? Então tá jóia. Olá, a professora está lá. Tudo bem? Tudo bem, menina? Tudo bem, senhoritas? Essa é a Lara. Tudo bem, Lara? Olha quanta criança bonita aqui hoje. Tudo bem? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoe o momento especial de vocês lá na escola dominical. Pode ir lá com a professora Samira. Boa aula para vocês. E nós cantamos, a fé nos faz com Deus viver.
Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco agora, quando nós então vamos meditar aqui sobre o texto de Êxodo. Querido irmão, querida irmã em Cristo, quando você vê o que está acontecendo em nosso país ou no mundo, corrupção, assaltos, assassinatos, drogas, injustiças, bandido solto, gente inocente talvez na cadeia, não dá a impressão que estamos vivendo numa terra sem lei? É lamentável, mas muitos estão vivendo como se Deus não existisse e como se não existisse também nenhuma lei. E aí então cada um é guiado por aquilo que acha que é certo, ou podemos dizer, talvez é guiado pela lei da selva, onde vence o mais forte. Certa vez um pastor da nossa igreja disse, uma pessoa, um irmão da nossa igreja, disse ao seu pastor o seguinte: pastor, as pessoas na verdade precisariam conhecer melhor os 10 mandamentos. Até parece que os mandamentos são algo que ficou no esquecimento das pessoas. São estudados na instrução de confirmandos e depois são muitas vezes esquecidos. E se pensarmos bem e olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que essa pessoa tem razão. Quem aqui pode me dizer agora todos os mandamentos? Levanta a mão, por favor. Não precisa, estou brincando, não precisa. Pode ficar tranquilo. Ou, na verdade, ficar preocupado. Tranquilo não, mas preocupado por ter esquecido a lei de Deus. Por isso, hoje nós queremos então refletir sobre os 10 mandamentos com o tema a melhor de todas as leis. Mas por que esse tema, a melhor de todas as leis? Ora, porque esta é a lei de Deus, é a lei que Deus deu ao seu povo por intermédio do seu servo Moisés. O povo de Israel viveu como escravo no Egito por mais de 400 anos, onde embora Deus sempre estivesse com eles, eles viviam em meio a um povo idólatra, a um povo que não tinha uma lei que os guiasse num caminho certo, num caminho reto. E o que Deus fez? Deus tirou o povo de Israel do Egito, da casa da servidão, conforme diz aqui o versículo 2, e lá então no Monte Sinai, Deus deu a Moisés a santa lei, a melhor de todas as leis. E quando Deus deu a sua lei a Moisés, ele tinha um objetivo bem claro, e esse objetivo nós vemos um pouco antes, no capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então veja, Deus queria que o povo de Israel fosse a sua propriedade exclusiva, o seu reino de sacerdotes, fosse para ele uma nação santa, e é claro que ele fosse o único Deus. Este é então o primeiro mandamento, que passa por todos os outros mandamentos. Por isso, essa é a melhor de todas as leis, porque ela foi dada pelo próprio Deus para o povo de Israel e também para cada um de nós. Pois assim como Deus tinha o objetivo de fazer de Israel a sua propriedade exclusiva, o seu reino de sacerdotes, a sua nação santa, e que ele fosse então o único Deus, da mesma forma, o objetivo de Deus com cada um de nós é o mesmo ainda hoje:
fazer de nós o seu povo exclusivo, o seu reino de sacerdotes, a sua nação santa. Mesmo que muitas vezes nós nos afastemos dos mandamentos de Deus, mas Ele está sempre de braços abertos, nos esperando, como um pai amoroso, para abraçar o seu filho, para perdoar todas as ofensas e pecados. Queridos irmãos e irmãs, assim como os mandamentos orientaram a vida do povo de Deus, do povo de Israel, assim eles também nos orientam a vivermos a nossa vida diante de nosso Deus e diante do nosso próximo. O pastor da nossa igreja, o Dr. Ernie Walter Seibert, ele escreveu um livrinho, esse livro aqui, 112 páginas, Valores Sólidos para um Mundo Líquido, os 10 Mandamentos. É editado pela editora Concórdia da nossa igreja. Vale a pena adquirir esse livrinho aqui para relembrar os 10 mandamentos. E aqui eu quero citar um parágrafo dele. Ele escreveu o seguinte, os 10 mandamentos são uma das melhores expressões de princípios de convivência humana já registradas. Para cristãos e judeus, eles são os princípios de vida que, se obedecidos, conferem às pessoas e à sociedade uma vida harmônica e pacífica. Se nós procurássemos viver de acordo com a lei de Deus, o mundo que nós vivemos seria melhor, a sociedade em que nós vivemos seria melhor, mais harmonia, mais paz. Os 10 mandamentos, mesmo eles sendo a melhor de todas as leis, nós precisamos lembrar que eles não nos dão a salvação eterna. Ninguém é salvo por procurar cumprir a lei de Deus. Ninguém é salvo, por exemplo, por guardar o sábado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios 2:8, que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, mediante a fé. Mas isso não quer dizer então que nós devemos deixar os 10 mandamentos de lado. Bom, já que eu não sou salvo por cumprir a lei ou por deixar de cumprir a lei, então eu posso viver de qualquer jeito? Não. Os mandamentos são uma orientação para o nosso viver, mas com uma distinção. Eles não são uma simples e qualquer orientação, mas eles são a santa vontade de Deus, que traz para nós orientações de Deus. E seria de grande valor, de grande proveito, se nós agora, claro, pudéssemos falar de todos os mandamentos aqui, mas isso não é possível, infelizmente. Mas eu quero lembrar apenas os 3 primeiros, ou um pouco os 3 primeiros mandamentos, que mostram ou que falam da nossa relação com Deus, o nosso viver diante de Deus. E Jesus resumiu os 3 primeiros mandamentos no grande mandamento, quando ele disse: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Os 7 mandamentos seguintes, só para lembrar também, falam da nossa relação com o próximo, da nossa vida então aqui nesse mundo. E Jesus resumiu na seguinte frase: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E ao escrever as perguntas e respostas para explicar melhor o Catecismo de Lutero, aquele livro então que nós temos, o Catecismo Menor, só para lembrar, agora na versão nova eu não lembro bem certo, eu acho que são 45 páginas, as primeiras 45 páginas são o Catecismo Menor de Lutero, mas depois, o restante da explicação em forma de perguntas e respostas também, aquilo foi escrito por um outro pastor da igreja, há uns 100 e poucos anos atrás, pastor Schwamm, e ele nos ensina lá então, como ou qual é a finalidade da lei de Deus. E quando ele explica os mandamentos,
ele colocou lá no catecismo que a lei ela tem 3 finalidades. A primeira finalidade da lei é o freio. O freio, todo mundo sabe para que serve freio. O freio é para parar. Então a lei de Deus como freio, ela não permite que nós vivamos a vida de qualquer jeito. Ela não permite que a gente vá vivendo a vida, vou falar assim, empurrando com a barriga. Mas a lei de Deus como freio nos assegura, nos ajuda a não cedermos ao pecado, a não cedermos às tentações que são impostas a nós pelo diabo, pelo mundo sem Deus e por nossa própria natureza pecadora. E a lei também ela serve como espelho. O espelho, vocês sabem para que serve. Nós olhamos no espelho e vemos a cara suja, o cabelo desarrumado. E aí quando eu olho para a lei de Deus como espelho, eu vejo que eu sou pecador. Eu vejo que eu não consigo me salvar. Eu vejo que eu não estou cumprindo a lei de Deus. Eu vejo que eu preciso me arrepender e que eu preciso buscar o perdão que Ele dá por meio de Cristo Jesus. E a terceira finalidade da lei, então esse pastor ele colocou no catecismo, a lei é como uma norma, como um guia, como um manual para a nossa vida. Então lembrando, nós não somos salvos pela lei, por tentar cumprir a lei, somos salvos unicamente pela fé, mas isso não quer dizer que eu possa viver de qualquer jeito. Salvo pela fé em Jesus, perdoado pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Como é que eu vou viver? Procure viver de acordo com a lei de Deus. Procure viver de acordo com a melhor de todas as leis. E mesmo, só para lembrar também, nós temos no 4º mandamento uma promessa, e a promessa do 4º mandamento vale para toda a lei de Deus. 4º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, a promessa, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o que essa promessa está nos dizendo? Que se você procurar viver de acordo com a lei de Deus, de acordo com a vontade de Deus, você vai evitar problemas na sua vida. Não quer dizer que você não vai ter problemas, mas com certeza você vai ter menos problemas. Um exemplo prático da vida aqui. Se você procurar obedecer a lei de trânsito, você vai ter menos problemas. Você não vai precisar gastar dinheiro com multa. Se você procurar viver de acordo com a lei de Deus, você também vai ter menos problemas. Mas para que a lei de Deus fosse cumprida por nós, então seria necessário que nós fôssemos perfeitos. Não somos. Somos pecadores, somos imperfeitos. Mas a lei de Deus está aí para nos orientar, para nos guiar, para nos mostrar como viver a nossa vida como salvos, como filhos e filhas de Deus. Queridos irmãos, na maioria das vezes, cada um de nós olha para os 10 mandamentos, olha para si e talvez comece a pensar assim: mas eu até que sou bem bom, eu até que procuro cumprir a lei de Deus, eu sempre entre aspas, eu vou colocar aqui, né? Eu sempre vou ao culto, eu estou com a minha oferta em dia, eu não matei, eu não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo outro. Eu acho que eu sou um bom cristão. Mas isso a gente pensa quando tem uma lembrança, um conhecimento superficial da lei de Deus. Exemplo. 5º mandamento: não matarás.
Alguém aí já matou alguém? Não. Provavelmente vocês vão dizer não. Mas todos nós pecamos sempre contra o 5º mandamento. Quando eu falo palavras que ofendem, quando eu fico com raiva, quando eu faço bullying com alguém, quando eu ridicularizo alguém, quando eu zombo de alguém. É matar, é diminuir, é fazer com que a pessoa sofra. É pecado contra o 5º mandamento. Como o aborto também, que tentaram liberar essa semana, até o 9º mês, né? Mas aí, como o povo chiou, voltaram atrás, tiraram a nota técnica. Mas aborto é pecado contra o 5º mandamento. Você está tirando a vida de uma criança, uma pessoa indefesa, que não tem as mínimas condições de se defender. Mas, então veja, nós sempre pecamos contra a lei de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado com o pensamento de acharmos que somos bons e que acabamos não pecando tanto contra a lei de Deus e não precisamos nos arrepender. Por isso, precisamos sim conhecer a lei de Deus. E fica o desafio para todos nós durante a semana. Pega lá os 10 mandamentos e relembra eles. Relembra os 10 mandamentos. Faz essa tarefa aí durante a semana. E aí você vai ver, todos nós vamos ver, como os mandamentos mostram a nossa fraqueza, mostram a nossa imperfeição, mostram a nossa pecaminosidade, mostram que somos pecadores e que necessitamos então do quê? Da ajuda, da graça, da misericórdia, do amor e do perdão de nosso Deus. E esta é a finalidade dos mandamentos, nos fazer olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós precisamos de um Deus que perdoa. Por isso, Deus, conhecendo o nosso estado de imperfeição, conhecendo o nosso pecado, Ele enviou o seu amado Filho Jesus Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar, que morreu pelos nossos pecados e que nos deu então o perdão total de todos os pecados. E isso nós podemos ver de maneira clara quando o evangelista João escreve no capítulo 3, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Portanto, queridos irmãos e irmãs, os 10 mandamentos continuam sendo a melhor de todas as leis. E é importante termos sempre, constante e diariamente, diante de nós essa lei de Deus, pois ela nos orienta a vivermos conforme a vontade do único Deus, e também dão testemunho de que nós somos propriedade exclusiva, de que nós somos um reino de sacerdotes e de que nós somos uma nação santa. Porque se nós somos filhos e filhas de Deus, será que não vamos obedecer a melhor de todas as leis? Também quero fazer um pedido especial aos pais, às mães: ensinem a melhor de todas as leis em casa, pois assim nós não iremos viver um dia como o mundo está aí, ou podemos melhorar um pouco o mundo, e não cada um por si, ou que vença o mais forte. Mais uma vez, lembrem sempre, nós somos salvos somente pela fé em Cristo, e que os mandamentos são orientações para a nossa vida, para o nosso viver com Deus, para o nosso viver com o próximo, para vivermos melhor e mais tempo sobre a terra, como diz a promessa no 4º mandamento, mas que vale para todos os mandamentos, conforme eu já falei. Que o bondoso Deus, nosso Pai, abençoe
estas palavras em nossos corações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós queremos trazer as nossas ofertas de gratidão, sempre lembrando dessa palavra de nosso Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Pode passar, por favor. Durante ofertar, cantamos o próximo hino. Bom Jesus, tu padeceste.
nós vamos orar agora. Queremos incluir na oração os aniversariantes, aniversário de nascimento. Tivemos aí, dia 1º, Anita Marlene Kalink Vicentim. Dia 1º também, Johannes Kinnert Langben. Dia 1º também, Celéria Alves. E dia 3, hoje, o Augusto Sugiura, aniversário de nascimento. Aniversário de batismo, hoje, a Emily Maier Schensidini. Aniversário de casamento, dia 1º, Ricardo e a Mari Sander, dia 1º, aniversário de casamento. Também vamos incluir na oração. Aniversário também, aniversário, pai da Juliana, Alcindo Molina. Foi quando, Juliana? Ontem? Ontem, né? Ontem, aniversário. Vamos orar aqui também pelo Silvério Alves, é o irmão da Celéria, está hospitalizado. Pedimos aí que Deus dê a ele também força, paciência para esse momento pelo qual ele está passando. Gustavo Gomes, irmão do Davi, que está em depressão, oramos também então pelo Gustavo. Vamos também incluir aqui a mãe do Claudemir, o pai da Fran, que estão aí com os problemas de saúde, né? Também queremos agradecer a Deus que deu certo aí. A gente não sabia que existia isso até alguns dias atrás. Já ouviram falar de transplante de siso? Não sabia que existia isso não, mas tem, né, Letícia? A Letícia fez essa semana um transplante de siso, né? Por causa da queda que ela teve em dezembro, né, quando passou mal lá, ela perdeu um dente, e aí os dentistas falaram, dá para tirar o siso que está vindo e colocar lá no lugar do outro, né? Vejam só que coisa, né? Então fez, deu tudo certinho, agora está aí se recuperando, né? Está se recuperando. Graças a Deus, tudo ok. Alguém tem algo mais? Queremos também lembrar aqui, incluir na oração, acho que as irmãs viram, né? A Cirlei pediu lá no grupo das servas para incluir a Jaque e o marido. A Jaque é amiga da Cirlei, infelizmente perderam hoje o filhinho de 3 anos faleceu, né, da Jaque e do marido dela, amigos da Cirlei. E também queremos agradecer a Deus, incluir na oração o Sidney. Alguns dias atrás nós oramos por ele, né? O Sidney é um rapaz que trabalha aqui na loja de motos aqui do lado, descobriu há pouco tempo um tumor, um câncer. Essa semana passou então por cirurgia, e conversei com ele um dia depois. Ele disse que, segundo os médicos, tiraram 100%. Então, agora ele tem que aguardar para ver o que mais fazer. Mas, a princípio, deu tudo certo. Algo mais? Sim? Pastor Martinho. Algo mais? Não? Então vamos orar. Pai Celeste, neste mundo repleto de deuses, clamando por nossa adoração, chama-nos a Ti em arrependimento e dá-nos uma fé que teme, que ama e que confia em Ti e mais ninguém. Lembra-nos constantemente que apenas Tu és o Senhor e Deus, porque só Tu nos livraste da casa da escravidão do pecado pelo sangue redentor de Teu Filho Jesus. Deus de toda a graça, a palavra da cruz é loucura para o mundo, e nós confessamos que muitas vezes ela é isto também para nós. Perdoa-nos quando nos envergonhamos do Evangelho que nos salva. Concede-nos a verdadeira sabedoria em Cristo, para que não nos gloriemos em nós,
mas em Jesus. Preenche-nos com tal zelo que suporta a proclamação do Cristo crucificado neste mundo. Senhor, teu Filho, nosso Senhor, que expulsou do templo aqueles que usaram mal a tua casa, chama de volta a tua casa aqueles que dentre nós dela se afastaram. Faze com que usemos também este local, dedicado para ser a tua casa, como local público de confissão dos nossos pecados e local para ouvirmos a doce absolvição e o anúncio do perdão dos nossos pecados, guiados por teu santo evangelho, que nos alimenta em nossa fome e sede espirituais. Deus amado, por causa da natureza pecaminosa que nos torna cegos ao teu amor e ao teu agir gracioso ao nosso redor, abre os nossos olhos para vermos o teu dedo da graça em nossa vida, para nunca esquecermos que tu de fato és o nosso Senhor e que nós somos o teu povo, o teu reino de sacerdote, a tua propriedade exclusiva. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por todos os aniversariantes que foram aqui lembrados, aniversário de nascimento, de batismo, de casamento. Obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que tens derramado sobre esses irmãos e irmãs que foram aqui lembrados. Que todos permaneçam firmes e fiéis ao Salvador Jesus. Também, amado Pai, queremos de maneira especial pedir pelos irmãos e irmãs que foram aqui lembrados e que estão passando por momentos de dor, de sofrimento, de angústia. Queremos lembrar e pedir que continue cuidando do pastor Martinho Far, que está bastante doente, esse problema grave de saúde que ele está enfrentando. Queremos te agradecer por ter cuidado também do Sidney durante esta semana na cirurgia. Pedimos ao Pai que continue o abençoando, que ele possa também ser totalmente restabelecido na sua saúde. Queremos, ó Pai, te pedir pela Jaque e pelo marido que estão sofrendo esse momento terrível de dor, de sofrimento, pela perda do seu filhinho de apenas 3 aninhos. Console e conforte, ó Pai, o coração desta mãe, deste pai e de todos os demais familiares e amigos que estão sofrendo. Queremos também pedir pelo Silvério, que está passando por um tratamento de saúde. Pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre ele, dê a ele também tranquilidade, paciência e que ele possa se recuperar deste problema que ele está enfrentando. Da mesma forma também o Gustavo, que está passando por depressão, estenda a tua mão sobre ele e, de acordo com a tua vontade, que ele também seja restabelecido. Também pedimos pela Dona Maria Edenir, a mãe do nosso presidente Claudemir, também o senhor Alcides, o pai da Fran, que também estão doentes, passando por problemas de saúde. Estenda a tua graça, a tua misericórdia sobre ambos e que, de acordo com a tua vontade, logo possam também estar restabelecidos. Obrigado por ter cuidado da Letícia durante esta semana, quando ela passou por esse transplante de siso. Pedimos que continue cuidando dela e que logo ela possa estar totalmente, então, recuperada desta cirurgia pelo qual ela passou. Amado Deus e Pai, esteja com todos nós durante esta semana, que todos nós possamos procurar viver a nossa vida orientados pela Tua Palavra, orientados pela Tua Santa Lei, que nós possamos sempre testemunhar a nossa fé, que nós possamos na vida pessoal, na vida familiar, na vida em sociedade, na nossa vida da igreja também, mostrarmos com as nossas atitudes, com o nosso modo de viver, com o nosso agir, que procuramos sim viver de acordo com a melhor de todas as leis, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Nós oramos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podem sentar. Nós celebramos a ceia conforme já é o nosso costume. Vem o pessoal da música, mas o auxiliar, hoje o Marco. Depois os irmãos e irmãs também podem vir. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor.
Deus da vida venceu a morte e sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição. Por Deus da vida venceu a morte e sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição. Venceu a morte e sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição. Por amor,
Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós damos graças porque nos trouxeste outra vez o conforto por meio deste presente da salvação. Pedimos que fortaleças a nossa fé, conserves a nossa comunhão com Jesus Cristo e com os irmãos e nos motives a ajudar as outras pessoas em suas necessidades. Em nome de teu Filho, nosso Senhor. Amém. Convido as mulheres para virem aqui à frente. É isso, né, Quitéria? A Quitéria não sabe de nada. Por favor, venham, mulheres. Venham aqui à frente. Foi preparado... Não, mas é depois aquilo ali, tá? Aquilo ali é depois. Venham, mulheres. Pode vir aqui. Primeiro vocês fiquem de frente para o altar aqui, tá? De frente para o altar primeiro. Douglas, você pode registrar, tirar umas fotos? O Jô vai tirar lá de cima? Primeiro eu vou fazer um convite, tá? Dia 16, nós vamos ter a reunião das servas, sempre o terceiro sábado, tá? Então, naquele dia lá, dia 16, nós vamos fazer um momento especial do Dia da Mulher. Já temos uma convidada especial, né? Está aqui a nossa irmã, a Eveline. A Eveline, ela é enfermeira e ela vai trazer, então, algum assunto. Ela vai pensar ainda, depois a gente vai divulgar. Falei com ela ontem, ela aceitou o desafio. Então, ela vai trazer uma palavra para nós, aí mais claro para as mulheres, né? Relacionada aí à saúde da mulher. Então, todas convidadas para estarem participando nesse encontro no dia 16, tá? Daqui 2 semanas. No próximo sábado tem o retiro dos jovens, daí no outro sábado, tá bom? E agora então nós desejamos a bênção sobre todos. Eu peço que quem ficou nos bancos aí, por favor, coloque o braço, estenda o braço aqui para frente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém. Não vou falar mais muita coisa sobre o Dia da Mulher, nós vamos ficar para aquele dia lá, tá bom? Agora nós vamos entregar uma lembrancinha, como é essa semana, né, para não passar em branco, mas daí o momento especial vai ser lá no dia 16. Por favor, você pode entregar? Quando ver, eu vou querer descer a escada, vou enroscar na batina, vou cair, e aí o negócio não vai ficar legal, né? Então que o bondoso Deus continue abençoando todas as mulheres, permaneçam todas firmes e fiéis ao Salvador Jesus. Na medida que vai recebendo, então pode virar para lá, aí depois nós vamos tirar uma foto. Tá me olhando. Tá. Vem aqui em cima, vem em cima que algumas aqui, sobe o degrau aqui para ficar melhor. Venham mais para cá, venham. Venham para cá. Celéria, Amanda, venham. Isso.
Vocês lá em cima. Não, vem, espera. Vem também, vem rapidinho, vem. Depois vocês cantam. Ou a gente canta sem música mesmo. Cantamos a capela. Venham cá também, vem. Não, vem, pode vir. A gente canta, eu puxo aqui, a gente canta sem música. Sobrou para eles? Então tá bom. Dá um mimo para eles também. Não, tem dois para as mulheres. Vai ter o dia de vocês. Teve o dia dos homens. Venham. Quando que é o dia dos homens? Então, o dia de vocês. Vamos juntar um pouco mais, vem mais algumas em cima aqui. Hoje ficou legal isso aqui, hein? Hoje ficou legal isso aqui, hein? Fica tranquilo que o João vai ter uma foto caprichada aí. Obrigado, Deus continua abençoando a todas. Podem voltar aos seus lugares. Cantamos o último hino. Pessoal, só mais um momento. Oi. Eu queria convidar aqui na frente a Dona Hilda, por favor. Dona Hilda e a Paula. Hoje a gente comemora o Dia da Esposa do Pastor. E como não homenagear essas queridas que tanto faz pela gente. O pastor, ele é especial, tá? Mas essas duas, ó, muito obrigado. Vai mais para lá. Vai mais para lá. Cantamos o último hino. Glória
Muito bem, que bom que todos vocês estão aqui. Semana que vem temos aqui na congregação o retiro dos jovens, saia da janela. Já temos aí, quantos, Josué? Uns 40 quase inscritos ou 30 e poucos, né? Já temos um bom número de jovens inscritos. Então nós pedimos para esse retiro, se alguém puder doar algum bolo, alguma coisa assim para os momentos de lanche, de café, fica à vontade para se manifestar, tá? Para se manifestar, para a gente ir se organizando aí durante a semana para deixar tudo certinho. E aí, o que vai acontecer? No calendário, nós temos marcado culto domingo de manhã e culto à noite, porque o retiro era para ser antes, né? Como foi mudado, nós vamos ter apenas o culto das 9 horas da manhã, tá? Então vai ter o culto, mas o culto das 9 da manhã. O culto da noite não vai ter, porque quando chegar no domingo, à tardezinha, lá pelas 5, 6 horas, acabou a pilha de todo mundo que vai estar trabalhando aqui, né? Eu já estou quase sem voz hoje, mas é que semana que vem eu vou estar mais tranquilo, né? O quê? Ah, tá, para o retiro é o seguinte, queridos, também assim, ó, tá vindo um bom grupo de jovens que eu falei, mas a maioria está vindo com carro pequeno. Então eles estão pedindo para a gente providenciar aqui colchões, tá? Então quem tiver disponível algum colchão, se tiver colchão de ar, melhor ainda, né? Se tiver colchão de ar disponível, melhor, porque é mais fácil de trazer, a gente enche aqui, que daí facilita, né? Lá de Querência vai vir uns 20, eles pediram, de Juranda também. Então nós estamos precisando sim uma boa quantia. Já temos um tanto, mas nós vamos precisar. Então quem tiver, por favor, também se coloque à disposição. Eu já falei que no dia 16 vai ter o encontro das mulheres, mas também já quero falar para todo mundo ir se preparando. No dia 17, no calendário não está. Foi uma falha quando nós preparamos o calendário, mas no dia 17 nós vamos agradecer a Deus pelos 54 anos da nossa congregação, tá? Então, no dia 17, teremos o culto somente à noite, então será um culto de gratidão pelos 54 anos da congregação, e após o culto, nós vamos ter um jantar de confraternização, aquele que a gente já faz, né? Cada um traz algo, ao invés de jantar em casa, traz e jantamos juntos aqui, tá bom? No dia 17, mas a gente vai avisar melhor até lá. E também já temos os ovinhos da Páscoa, olha lá, ó, a Quitéria tem lá, ó, já temos aí umas 100 dúzias preparadas, né? Já vendemos quase esse tanto, né? Mas tem bastante à disposição, então por favor ajudem também a divulgar, a vender. E aí vai ter aquele sorteio de um daqueles, o grandão não está aí não, né? Aquele que é vai ser aquele maior. Acho que ficou um grandão assim de avestruz de 800 gramas para ser sorteado entre as pessoas que comprarem as outras dúzias, tá bom? Então, quanto mais você comprar, a chance vai ser igual, né? Estou brincando. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma abençoada semana, fiquem todos na paz de Jesus.